que é psoríase e por que ela pode causar problemas no coração? Por Renata Turbiani, BBC News Brasil. Você certamente já deve ter ouvido falar de psoríase, uma doença inflamatória crônica, não contagiosa, que atinge cerca de 2% da população mundial. No Brasil, segundo dados de uma pesquisa realizada em 2017 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, ela acomete 1,31% das pessoas, sendo mais prevalente no Sul, 1,86%, e no Sudeste, 1,88%, possivelmente por conta de menor irradiação solar e da maior ascendência europeia nessas regiões. Ricardo Romiti, coordenador do Ambulatório de Psoríase do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, USP, e coordenador nacional da campanha de psoríase da SBD, explica que a enfermidade inicia-se, geralmente, na faixa dos 20 aos 30 anos, em ambos os sexos, e tende a persistir por toda a vida, com períodos de melhora e piora. Sua causa é multifatorial, e passa pela predisposição genética. Cerca de 1/3 dos pacientes tem algum familiar com o problema, e que não necessariamente é passado de pai para filho. O mais comum é se manifestar em outras gerações, diz o médico. Diversos fatores ambientais também podem ser o gatilho para o surgimento ou o agravamento da patologia, como estresse, tempo frio, uso de alguns medicamentos, antidepressivos e anti-inflamatórios, por exemplo, infecções, em especial a de garganta, tabagismo e consumo excessivo de álcool. E ainda a interferência do sistema imunológico no desenvolvimento da patologia. A explicação é que os linfócitos, células responsáveis pela defesa do organismo, liberam substâncias inflamatórias que atacam as células cutâneas saudáveis, fazendo com que elas sejam produzidas em maior quantidade e tenham o seu ciclo evolutivo antecipado. Em uma pessoa saudável, o amadurecimento da camada mais superficial da pele se dá em, mais ou menos, um mês. Nas que têm psoríase, esse ritmo é acelerado, e o resultado é a descamação, comenta Romiti. Tipos de psoríase. A psoríase pode se manifestar em qualquer parte do corpo, mas tem predileção por algumas: couro cabeludo, cotovelos, joelhos e costas. Sua lesão clássica é uma placa elevada, avermelhada e com escamas esbranquiçadas que se desprendem facilmente. Elas costumam coçar e doer. Em casos graves, a pele em torno das articulações corre o risco de rachar e sangrar. Os outros tipos da doença, segundo a SBD, são: ungueal, afeta as unhas das mãos e dos pés; invertida, atinge, principalmente, áreas úmidas, como axilas, virilhas, embaixo dos seios e ao redor dos genitais; e palmo plantar, acomete mãos, pés e dedos. Existem também as variantes mais graves. A pustulosa forma lesões com pus, a eritrodérmica se espalha por todo o corpo, e a artropática ou artrite psoriásica causa inflamação nas articulações. Neste último caso, além dos sintomas tradicionais, é normal ocorrer, nas articulações, inchaço, dor, rigidez progressiva e, se não houver tratamento adequado, destruição óssea e deformidades. As áreas mais afetadas são dedos, coluna e quadril. De acordo com o estudo Síndrome Metabólica e Artrite Psoriásica entre pacientes com psoríase, qualidade de vida e prevalência, produzido pelo Ambulatório de Psoríase do HC da USP de Ribeirão Preto, e patrocinado pela biofarmacêutica AbbVie, 41,8% dos brasileiros que têm doença desenvolvem artrite psoriásica. Complicações da doença. Em função de seu caráter sistêmico, a enfermidade, antes considerada somente de pele, agora também está associada a doenças do sistema cardiovascular. Uma delas é a chamada síndrome metabólica, composta pelo perigoso trio hipertensão arterial, diabetes e obesidade. Pela pesquisa da USP-RP, ela atinge, no país, 50% dos psoriáticos. Apesar de ainda não serem totalmente conhecidas as razões dessa relação, sabe-se que o risco dessa população ser acometida pelo problema é 5 vezes maior do que entre os cidadãos em geral.
Por provocar uma inflamação crônica que atinge diversas partes do organismo, a psoríase também é fator de risco para infarto e acidente vascular cerebral, AVC, acrescenta Maria Victória Soares Restrepo, dermatologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O que também explica essa situação é o isolamento social decorrente da enfermidade. Como os pacientes evitam sair de casa e interagir com os demais, muitos acabam adotando um estilo de vida pouco saudável, com prejuízos diretos e importantes no organismo. Mais uma característica marcante da psoríase é o impacto que ela tem sobre a saúde mental. É uma doença que causa um sofrimento enorme por causa devido ao preconceito, levando muita gente a desenvolver depressão e ansiedade e precisar de acompanhamento psiquiátrico, avalia a médica. Segundo a especialista, isso se deve ao aspecto das lesões. Como elas são na pele e ficam aparentes, visíveis, as pessoas acreditam se tratar de algo contagioso, aí discriminam e se afastam do doente, reforçando seu isolamento. Tratamento da psoríase. O tratamento da psoríase é feito de acordo com o tipo e a gravidade. Nos casos mais leves, com poucas lesões e localizadas, o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, PCDT, do Ministério da Saúde, determina a utilização de medicamentos externos, como corticosteroides, calcipotriol e ácido salicílico. Nos moderados e graves, é indicada, como primeira opção, a fototerapia ultravioleta B, UVB, de banda estreita ou psoraleno, fotossensibilizante e estimulante da produção de melanina, associado à fototerapia com ultravioleta A, PUVA. Se não houver resposta após 20 sessões, ou o paciente apresentar alguma restrição, o passo seguinte é a introdução de medicamentos orais sistêmicos, metotrexato, acitretina e ciclosporina. A última alternativa, quando nenhuma das anteriores der resultado, são os imunobiológicos. Trata-se de uma nova geração de medicamentos altamente eficazes e seguros, desenvolvidos especificamente para o controle da doença, e que atuam como anticorpos, bloqueando a proteína que causa a inflamação, afirma Romiti, do HC-USP. Recentemente, inclusive, o Sistema Único de Saúde, SUS, incorporou 4 deles no tratamento gratuito da doença em estágio avançado. São os seguintes: adalimumab, recomendado para a primeira etapa pós-falha da terapia padrão; secukinumab e ustekinumab, recomendados para a segunda etapa, após falha da primeira; e etanercept, recomendado após falha da terapia padrão em crianças. Eles são aplicados por via subcutânea, como a insulina, uma vez por semana, uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses. Temos, hoje, 9 biológicos diferentes disponíveis no Brasil, nem todos oferecidos pelo SUS, e cada um com um perfil de ação específico. Quanto mais opções, maiores são as chances de encontrarmos o tratamento ideal para cada paciente. Assim, a doença, mesmo não tendo cura, pode ser controlada e passar anos sem se manifestar, celebra Romiti. Junto a tudo isso, os médicos garantem ser imprescindível adotar hábitos de vida mais saudáveis, com dieta equilibrada e prática regular de atividade física, evitar o tabagismo, o elitismo e o estresse, usar hidratante diariamente, tomar banho de sol com moderação, em horários apropriados, com proteção e sob a orientação do dermatologista.